Bom dia, senhores conselheiros, verifiquem, desliguem seus microfones, vamos dar início à sessão. Essa sessão é a sessão da primeira turma extraordinária da primeira sessão, período da manhã do dia 29 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros André Machado Milan, José Roberto Adelino da Silva, André Severo Chaves e Sérgio Abelson, que sou eu, presidente da turma. Haverá citação oral, conforme a informação aqui da pauta, para os itens 2 e 3, segundo o artigo 8º da portaria 17.296, devem ser priorizados. Então, nós vamos iniciar pelo item 2, recorrente à Solfer Industrial Limitada, relatoria do conselheiro André Severo Chaves. O patrono é Dr. Humberto Piazza Jacobs, na modalidade videoconferência, a situação oral. Então, peço o apoio para, por favor, convocar o patrono, os conselheiros, para manter o microfone desligado. Ok, presidente, faria a convocação. Item 2 da pauta, Dr. Humberto, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 2 da pauta, Dr. Humberto, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Presidente, patrono convocado. Ok, obrigado. Item 2 da pauta, doutora Júlia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 2 da pauta, doutora Júlia. Dr. Humberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada. Não ouvi, doutor Humberto, desculpa. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor pode começar a sua citação oral, acho que tem 15 minutos. Primeiro eu tenho que ler o relatório. Desculpa, perdão, confundi. Então, conselheiro André, relatório. Bom, o processo já consta na pasta T, né, o voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo de número 16.59.922, da terceira turma da DRJ-SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela hora recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. E aí transcreve-se aqui o relatório da DRJ, que resume o litígio. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, que não reconheceu crédito pleiteado de pagamento a maior de estimativa da CSLL, período de apuração fevereiro de 2003, no valor de R$ 49.032,55. Aqui consta um erro no relatório, mas conforme foi transcrito pelo DRJ, é R$ 49.032. O pedido foi feito por meio da Perdecomp de final número 9033. E aí o despacho decisório trouxe aqui os fundamentos, né, a descrição do DAF. O contribuinte, a empresa tempestivamente apresentou a manifestação de inconformidade em 17 de abril de 2009, contestando o despacho decisório nos seguintes termos, resumidamente. O contribuinte, ao apresentar a Perdecomp, que não foi homologado, culminou no presente despacho decisório, errou no tipo de crédito. Constatou erroneamente como pagamento indevido a maior, ocorre que a origem do crédito se dá tão somente pela existência de saldo negativo do exercício 2004 no calendário 2003, no importe de R$ 76.165,97, devidamente declarado na DIPJ 2004, página 16. Apesar do erro cometido, o contribuinte tem direito à compensação. O fato é que a Perdecomp foi entregue como pagamento a maior, o que gerou a decisão. Face à incorreção do crédito declarado na Perdecomp, o contribuinte, sendo possuidor legítimo de tal crédito, apresenta Perdecomp retificadora para que a mesma seja retificada de ofício, ou seja, o
o contribuinte não chegou a transmitir, ele apenas simulou uma perda de compra solicitando a retificação. Uma vez que o sistema da Receita Federal não permite a retificação através da internet. E aí eu transcrevo a ementa do acordo do TRJ. Para a DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito. Item 6.3. Esclarece por oportuno que compete ao contribuinte o ônus da formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no artigo 170 do CTN. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e à compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda os requisitos legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo. No caso em discussão, a impugnante alega ter cometido um engano no preenchimento do PERDECOMP, pois o crédito deveria ser pleiteado parte de saldo negativo da CSLL do ano calendário 2003, e não o pagamento a maior da estimativa da contribuição. Mesmo não tendo a impugnante apresentado PERDECOMP retificador no devido tempo, em respeito à verdade material, analisando a validade do saldo negativo da CSLL 2003, verifica que o mesmo já foi motivo de pedido de compensação e tratado no processo número final 2010-49, devidamente julgado por esta turma que prolatou a decisão que reproduz abaixo. E aí eu pulo aqui para o 6.7. Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de conformidade, mantendo-se o despacho decisório. Então, essa foi a decisão da DRJ. Cientificada a decisão de primeira instância em 19 de agosto de 2014, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/9 de 2014, folhas 47 a 55 e documentos de folhas 56 a 77. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega em síntese que, abre aspas, como afirmado na manifestação de inconformidade, a DECOMP foi preenchida com um pequeno equívoco. Nela foi informado que o crédito era decorrente de pagamento indevido a maior, porém deveras referir-se a saldo negativo de CSLL. Esse erro foi superado pela decisão recorrida, que, à luz do princípio da verdade material, aceitou a justificativa da hora recorrente. Que, abre aspas, a despeito de ter sido superado esse equívoco, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sob a justificativa de que o crédito apontado não seria suficiente para saldar o débito, pois teria sido utilizado em outras compensações. Que, abre aspas, a decisão recorrida deixa consignado que o crédito apontado na compensação em foco já havia sido indicado em outra compensação tratada no processo de final 2010-49. Naqueles autos, a compensação não foi homologada por conta da existência de parcelamento de estimativa que compôs o saldo negativo de CSLL apontado. Que a decisão de primeira instância deveria ter realizado o sobrestamento do feito até que fosse quitado o parcelamento, e que, abre aspas, o citado parcelamento foi integralmente quitado em junho de 2003, como também se prova pelo demonstrativo de pagamentos em anexo. Outro sim, o extrato da dívida PAES, também em anexo, confirma a quitação integral e aponta saldo em 31/7/2014 igual a zero. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário. É o relatório, presidente. Desculpa. Agora sim, vamos à sustentação oral do patrono. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço ao relator pela detalhada exposição do relatório do processo. Aqui, basicamente, os argumentos que compuseram o recurso voluntário, eles têm duas vertentes. A primeira é com relação ao crédito. Então, com relação ao crédito especificamente, como bem relatado, houve um erro de preenchimento na declaração de compensação. Ele não é crédito de pagamento indevido de estimativa, mas sim crédito de saldo negativo da contribuição social apurada ao final do período. De fato, existe essa questão de o crédito ter sido apontado num processo anterior como saldo negativo de contribuição social e naquele processo ele não ter sido reconhecido
por conta da existência de estimativa parcelada, mas no curso do processo, essas estimativas parceladas elas foram quitadas, inclusive tem a prova nos autos da quitação das estimativas. Então, sob o ponto de vista do crédito, os argumentos da recorrente são dois. Primeiro, a necessidade de superação desse erro material no preenchimento da declaração de compensação, e pelo qual eu já peço desculpa a Vossa Senhoria, porque talvez se não tivesse havido esse erro nem precisaríamos estar aqui, mas aconteceu. Então, acho que o primeiro pedido é esse, e o segundo é para que seja reconhecida a procedência do crédito, se avaliado sob a ótica do saldo negativo de contribuição social. Então, esses são os argumentos em relação ao crédito. Em relação ao débito, existe também um argumento que foi lançado no recurso voluntário, que o débito é estimativa de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, ainda que o problema quanto ao crédito fosse insuperável, haveria um problema quanto ao débito, pelo fato de ele não poder ser exigível nesse momento, porque a empresa não apurou o imposto de renda da pessoa jurídica ao pagar no final do ano calendário. Então, de acordo com a jurisprudência que tem sido seguida aqui pelo CARF, a recorrente pede que, ainda que não seja reconhecido o direito creditório pela vertente do crédito, que seja homologada a compensação pela impossibilidade, quer dizer, que seja dado provimento ao recurso voluntário pela impossibilidade de se cobrar essa estimativa compensada, por quanto não apurado imposto a pagar ao término do ano calendário. São basicamente essas as razões pelas quais a recorrente pede provimento ao recurso, e eu agradeço pela atenção. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao relator para você preferir o voto. Ao compulsar os autos, verifique que o presente recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade do processo administrativo fiscal. Como visto, a decisão de primeira instância superou o equívoco da contribuinte na transmissão da DECOMP, em que havia declarado crédito de pagamento indevido a maior de CSLL, no valor de R$ 49.032,55, quando, na verdade, a origem do crédito seria de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2003, no valor de R$ 76.165,97. Entretanto, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por ter verificado que o mencionado crédito de saldo negativo for objeto de outra DECOMP, em trâmite no processo administrativo de final número 2010-49, que também fora julgado improcedente pela mesma terceira turma da DRJ-SPO. Analisando-se o caso, entendo que se o crédito do presente processo encontra-se realmente vinculado a este outro processo, a medida correta seria sobrestá-lo até o trânsito em julgado administrativo deste outro. Em consulta ao sistema Comprot, verifiquei que a decisão de primeira instância do processo não foi terminativa, vez que se encontra pendente de julgamento no CAF. E aí tem um extrato aqui da Comprot. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do CAF, não consta qualquer acordo referente a este processo. Por outro lado, entendo que a decisão de primeira instância não abordou dois pontos de suma importância que prejudicariam até mesmo o sobrestamento do presente processo. O primeiro é se a estimativa do presente processo for utilizada na composição do saldo negativo declarado na DECOMP, do processo de final número 2010-49, até para a gente saber se realmente houve esse erro e essa estimativa compôs o saldo negativo. E o segundo é se haveria crédito disponível a ser aproveitado no presente processo, caso este outro processo seja julgado procedente. Ou seja, a disponibilidade do crédito que está sendo pleiteado aqui no saldo negativo do outro. Entendo que tais informações são de suma importância para o esclarecimento deste processo, vez que se a contribuinte tiver utilizado integralmente o crédito declarado na DECOMP de final número 2010-49, não haveria qualquer razão para sobrestá-lo. E aí, diante do exposto e considerando no artigo 18 do Decreto 7235, entendo que a diligência é a medida necessária para a confirmação das informações mencionadas. Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para que esta, confirme se a estimativa de CSLL, período de apuração, fevereiro de 2003, do presente processo, for utilizada na composição do saldo negativo declarado na DECOMP, referente ao processo de final número 2010-49,
2. Averigue se no processo de final número 2010-49 haveria crédito disponível a ser aproveitado no presente processo. E 3. Anexa ao presente processo a cópia integral do processo de final número 2010-49, para a gente também conferir as informações. A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme o parágrafo único do artigo 25 do Decreto 7574 de 2011. Então, o relator votou por converter o julgamento em diligência. Nós podemos começar os debates agora. Alguém tem alguma coisa a dizer? Quer pedir a palavra? Conselheiro André, conselheiro Adelino? Não, tudo certo. Então, presidente, só para esclarecer, eu não me manifestei acerca do argumento da contribuinte de que não seria exigível o débito de estimativa, porque eu converti em diligência e eu vou deixar para manifestar no julgamento de mérito. Perfeito. Ok. Bom, então, vamos iniciar a votação, né? Pela ordem, vamos abrir os microfones, né? Andréia. Conselheira Andréia, seu voto. Voto com o relator. Conselheiro Adelino. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, vou proferir aqui o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta, 1. Confirme a estimativa de CSLL, período de apuração 28/2/2003, do presente processo, confirme, se essa estimativa for utilizada na composição do saldo negativo declarado na DECOMP referente ao processo número 10.865.901.578/2010-49. 2. Averigue se no processo de número 10.865.901.578/2010-49 haveria crédito disponível a ser aproveitado no presente processo. 3. Anexa ao presente processo a cópia integral do processo número 10.865.901.578/2010-49. A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as operações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do artigo 35 do Decreto 7.574 de 2011. Eu agradeço a presença do patrono. Eu que agradeço a todos, um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Ok. Bom, próximo item da pauta, com sustentação oral, é o do número 3. Também de relatoria do conselheiro André Severo Chaves. Recorrente Starret Indústria e Comércio Limitada. E a sustentação oral do patrono é a doutora Caroline Rosado Rodrigues de Matos Junqueira, por videoconferência. Eu pediria o apoio para convocar a patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Item 3 da pauta, doutora Caroline, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 3 da pauta, doutora Caroline, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Item 3 da pauta, doutora Caroline, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat.
Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Estou só fazendo aqui a baixa definição, como foi orientado. Posso colocar o compartilhamento de tela para apresentar os memoriais enquanto eu... Pode ficar à vontade, mas primeiro vou passar a palavra para o relator, para ele ler o relatório do processo, ok? Perfeito. Doutor André, por favor. Bom, trata-se de recurso voluntário, né, interposto contra o acórdão número 1458954 da terceira turma da DRJ-RPO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela hora recorrente, reconhecendo apenas a homologação tácita de uma das declarações declaradas, né. Transcreve-se, portanto, o relatório da DRJ. Trata-se de despacho decisório, número de rastreamento não homologando as compensações declaradas pela contribuinte nas decomps de final número 4214 e 7021, as quais utilizaram crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do exercício 2003 ano calendário 2002, no valor de R$ 24.153,19, para a compensação dos débitos nelas declarados. O referido despacho foi emitido em 9 de junho de 2009 pela DRF Sorocaba, nos termos abaixo reproduzidos, da análise das parcelas do crédito, da parcela do crédito, documento complementar ao despacho decisório constam as seguintes informações, e aqui tem um recorte. E cientificado da decisão em 17 de junho de 2009, a interessada apresentou em 17 de julho de 2009 manifestação de inconformidade, afirmando em apertada síntese que o crédito de saldo negativo utilizado para compensar as estimativas que compõem o saldo negativo em litígio teriam sido equivocadamente indicados em sua DCTF, posto que, em lugar de crédito apurado no ano calendário 2001, como informado, teria-se utilizado o saldo negativo do ano calendário 2000. E aí segue a transcrição da ementa do acórdão da DRJ. No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito. Em sua manifestação de inconformidade, alega a contribuinte que teria se equivocado quando da indicação do crédito de saldo negativo do ano calendário 2001 para compensar as estimativas de CSLL apuradas em fevereiro, março e abril de 2002, que por sua vez comporiam um saldo negativo do ano calendário 2002, ora em litígio. Cabe esclarecer à contribuinte que a composição do crédito, verificada pela Delegacia da Receita Federal, teve por base as informações contidas em sua decomp, de final 4214, e ratificadas em sua DCTF original, ainda ativa. Em ambas as declarações, trouxe à contribuinte a informação de utilização do saldo negativo apurado durante o ano calendário de 2001 para compensação das estimativas de fevereiro, março e abril de 2002. Únicas antecipações componentes do saldo negativo em litígio. Pois vejam, tendo por base tais informações, a autoridade fiscal compensou pequena parte da estimativa de fevereiro de 2002, no valor de R$ 3.880,06, utilizando-se do saldo negativo declarado pela contribuinte em sua DIPJ 2002, como se segue. Entretanto, em sede de manifestação de inconformidade, alega a contribuinte ter se equivocado quando do preenchimento de suas declarações, DECOMP e DCTFs, afirmando que o saldo negativo de CSLL utilizado para a compensação das estimativas for apurada em 2000. Nesse ponto, insta a destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à administração tributária, não havendo motivo algum que justifique os equívocos ocorridos. No entanto, em vista do princípio da instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade material, passa-se a análise do erro apontado. Nesse intento, fora localizado o processo de final 2009-15, onde tratado o saldo negativo de CSLL do ano calendário 2000,
supostamente utilizado na compensação das estimativas que comporiam o crédito em litígio. Naquele processo foram analisadas as decomps que se encontram aqui relacionadas, todas elas transmitidas pela contribuinte buscando o saldo negativo do ano calendário 2000. Por relevante, cabe destacar que no referido processo, o crédito pretendido for apenas parcialmente reconhecido pelo acórdão número 1458.655, proferido por esta turma julgadora constante na DRJ Ribeirão Preto, em Campinas. Apesar de constar de sua DIPJ 2001 saldo negativo de 563 mil, utilizado em suas decomp, a contribuinte teria apurado tão só o valor de 113 mil, restando em aberto diversos débitos declarados como compensados. Ora, diante das informações prestadas pela contribuinte em suas DCTF, e mesmo na decomp análise, que traz em seu bojo a compensação com crédito de saldo negativo do ano calendário 2001, corroborados pela indisponibilidade do crédito apurado no ano calendário 2000, que além de não restar confirmado por integralmente utilizado em decomps transmitidas pela própria contribuinte, não há como considerar o equívoco alegado pela manifestante. E aí a DRJ passa a discorrer sobre os fundamentos legais, e aí eu pulo aqui, ó. Nada trazendo a contribuinte que comprove a indicação equivocada quanto ao crédito utilizado na compensação de suas estimativas de fevereiro, março e abril de 2002, até porque o crédito indicado em sua manifestação como correto já foi integralmente utilizado por meio de decomps transmitidas pela contribuinte, a antecipação da CSLL devida no período restringe ao valor já reconhecido pela autoridade fiscal, no montante de 3.880,06, distintamente do valor apurado em DPJ 2003, de 87.983,75, não havendo que se falar em saldo negativo no período em análise. Por outro lado, tendo em vista que a decomp de final número 4214 fora transmitida em 30 de 4 de 2004 e o despacho decisório fora proferido em 9 de junho de 2009, passados, portanto, mais de 5 anos da data de transmissão da decomp, considera-se ocorrida a homologação o decurso de prazo da referida declaração que impede a sua cobrança. Então, a TRJ reconheceu apenas a homologação tácita de uma das decomps. Cientificada da decisão de primeira instância em 21 de julho de 2015, inconformado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário em 19 de agosto de 2015, folhas 57 a 70, e documentos anexos de folhas 71 a 195. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega em síntese que, abre aspas, a hora recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade sustentando que houve equívoco na verificação dos valores da DCTF referente a fevereiro, março e abril de 2002, pois a CSLL devida, por estimativa, nesses meses foi compensado com saldo oriundo de CSLL do ano base de 2000 e não do ano base de 2001. Conforme entendi a DRF de Sorocaba. Após fazer todo o histórico das apurações de RPJ desde o ano calendário de 1995 a 2000, argumenta que, abre aspas, apurou saldo negativo de CSLL de 563.121,64 no ano calendário de 2000, sendo reconhecido pela autoridade administrativa o saldo negativo de apenas 113.296,45. Fecha aspas. E que, abre aspas, demonstrada a exatidão do saldo negativo informado pela recorrente em sua DIPJ de 2001, o qual é suficiente para a compensação das estimativas dos meses de fevereiro, março e abril de 2002, conforme operado pela recorrente, incontroverso, portanto, a certeza e liquidez do saldo negativo apurado no ano calendário de 2002 pela recorrente para quitar a estimativa apurada para os meses de agosto de 2004. Razões estas que justificam a reforma do acórdão recorrido para homologar a compensação objeto da PERDECOMP, final número 7021. Em seguida, a recorrente protocolizou petição incidental, folhas 202 a 209, requerendo a vinculação por decorrência do presente processo ao processo de final número 2009-15, em que se discute o crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2000.
A mesma peça alega ainda a incompetência desta turma extraordinária para julgar o presente processo, por supostamente ser vinculado ao processo acima, e o valor deste somados ultrapassar 60 salários mínimos. É o relatório, presidente. Ok, eu passo a palavra então à doutora para sua sustentação oral. 15 minutos. Bom dia. Eu estou tentando só apresentar. Vocês conseguem enxergar? Sim. Perfeito. Como adiantado no relatório, trata-se de um julgamento do recurso voluntário de final 2009-55, em que atualmente a discussão cinge-se ao período de agosto de 2004, de um débito de CSLL de agosto de 2004. O período de março foi homologado tacitamente em razão do decurso do prazo de 5 anos para que fosse analisada a homologação. Esse débito de agosto de 2004 foi compensado com um saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2002, no valor original de R$ 24.153,19. O que aconteceu aqui foi um verdadeiro efeito dominó, que se iniciou em 1995, porque os créditos de 1995 a 1999 não foram reconhecidos da forma como deveriam ter sido. Na apuração que foi feita no âmbito do processo 2009-15, não todos os valores que foram efetivamente creditados pela empresa não foram reconhecidos, e em razão disso, todas as compensações a partir do ano calendário 2000 não foram homologadas em razão de divergência, né, nos valores dos saldos negativos apontados. Conforme a gente demonstrou no recurso voluntário, no ano calendário de 1995, a autoridade afirmou que teria sido apurado um saldo negativo de R$ 316.563. E isso não foi contestado pela Receita Federal. No ano calendário de 96, a autoridade entendeu que não teria havido recolhimento entre os meses de abril a novembro e apresentou os cálculos demonstrando a divergência do valor apontado pela empresa e o valor que teria sido confirmado pela Receita Federal. Então, de acordo com a empresa, foi quitado o valor de R$ 560.839,71, só que a Receita Federal só reconheceu o valor de R$ 188.587, e a partir disso se iniciaram as divergências. Então, se no ano calendário 96 foi reconhecido um crédito de apenas R$ 75.840,43, então tivemos uma diferença no valor do saldo negativo. Então, conforme demonstrado na nossa peça, exaustivamente nos memoriais que foram apresentados, desde 1995, que tiveram essas divergências, que culminaram no ano calendário de 2000, que vem sendo discutido em 7 processos administrativos de não homologação das compensações, porque no ano calendário de 1999
a autoridade deixou de considerar os valores de estimativas mensais pagos com CSLL de períodos anteriores e reconheceu o recolhimento das estimativas somente no valor de R$ 359.592,60, o que resultou no saldo negativo para o período de R$ 278,24,65, dando a divergência com o valor reconhecido pela empresa. Isso porque a recorrente apurou para o ano calendário de 1999 um saldo negativo no valor de R$ 680.030,03. Então, no ano calendário 2000, que é discutido no processo administrativo 2009-15, em que pese tenha sido recolhido a título de estimativas mensais o valor de R$ 1.150.840,49, gerando saldo negativo de R$ 563.121,64, a Receita Federal somente reconheceu o pagamento de CSL no valor de R$ 282.977,37. Então, somente houve a apuração do débito no valor de R$ 304.741,48, como dá para ver na tabela abaixo. Então, esse foi o problema. Teve esse efeito dominó que resultou no processo hora julgado, em decorrência de todo esse valor que não foi reconhecido pela Receita Federal, todos os créditos desde 95 que não foram reconhecidos pela Receita Federal corretamente. Conforme mencionado, o efeito dominó resultou em 7 processos administrativos, inclusive o hora julgado. O que não se pode admitir, em razão do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, que determina expressamente que a compensação extingue o crédito tributário. Continuando, conforme adiantado no relatório, no ano calendário 2001, foi apurado o valor de R$ 3.784,32, sendo quitado com saldo negativo do ano calendário 2000. Em 2002, foi apurado R$ 63.830,56 e foi recolhido o valor de 87 mil, a título de estimativas mensais, 87.983,75, o que gerou um saldo negativo de CSLL de R$ 24.153,19, que é justamente o crédito que foi utilizado para compensação do débito hora julgado. Houve um equívoco quando do preenchimento das DCTS para quitação das estimativas mensais do ano calendário 2002, porque foi informado que as estimativas estavam sendo quitadas com estimativas de fevereiro de 2002, março de 2002, foi declarado que as estimativas de fevereiro de 2002, março de 2002 e abril de 2002 teriam sido quitadas com saldo negativo do ano calendário 2001. Mas, na verdade, foi um mero erro formal, tendo em vista que o crédito utilizado foi de 2001 e não de 2000, o que não pode descaracterizar a compensação. Aqui eu continuei demonstrando o efeito dominó, mas essa parte não é importante para esse processo. Então, nesse processo, que é o final 2009-55, as estimativas devidas em fevereiro de 2002, março de 2002 e abril de 2002, totalizando R$ 87.983,75, foram compensados com saldo negativo apurado no ano calendário 2000, e não no ano calendário 2001, conforme equivocadamente declarado na GCTS de fevereiro, março e abril de 2002. Então, superado o equívoco meramente formal, tem-se demonstrado a certeza e liquidez do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 24.153,19, que era suficiente para quitar as estimativas de CSLL de agosto de 2004. Toda essa argumentação foi resumida nessa linha do tempo
em que nós demonstramos desde 1995 a apuração do saldo negativo de CSLL, culminando no ano calendário de 2000, que foi utilizado para pagar as estimativas mensais de agosto de 2004. Por fim, eu trouxe aqui só os processos correlatos para demonstrar esse efeito dominó, que desde 1995, em razão do não reconhecimento de todos os créditos apurados pela contribuinte, resultaram no processo 2009-55, em que não foi reconhecida a compensação do débito de agosto de 2004. Obrigada, foram essas as minhas considerações. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao relator para leitura do voto. Só pediria a patrona para encerrar a apresentação aqui. Eu achava que tinha encerrado, só um minutinho. Bom, acho que foi? Foi, encerrou. Perfeito. Obrigado. Ao compulsar os autos, verifica que o presente recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade do processo administrativo fiscal, razão pela qual dele conheço. E aí aqui eu abri um tópico da preliminar arguida pela contribuinte da competência dessa turma extraordinária. Preliminarmente, faz-se oportuno manifestar-se acerca da competência desta turma extraordinária para o julgamento do presente processo. Isso porque, como visto, o valor original do crédito pleiteado totaliza a monta de 24.153, enquadrando-se no teto de 60 salários mínimos previsto no artigo 23b, anexo 2 do Regimento Interno do CARF, seguir transcrito. O dispositivo supra é evidente ao apontar que o valor a ser considerado é o valor em litígio. Ademais, o fato de supostamente o presente processo depender do resultado de outro não significa que os valores destes deverão ser somados para fins de competência. Entendo ainda que o dispositivo apontado pela recorrente, qual seja o artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2, anexo 3 do RICAF, trata apenas da possibilidade de vinculação de processo, mas não de obrigatoriedade. Não consta no referido dispositivo qualquer permissivo legal para que este conselheiro devolva o presente processo para a redistribuição. Conforme estabelece o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, a decisão de distribuição cabe ao presidente da Câmara ou sessão de julgamento, e não se verifica nos autos qualquer decisão nesse sentido. Transcreve-se o mencionado dispositivo. É importante lê-lo. A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do presidente da Câmara ou da sessão de julgamento, conforme a localização do processo. E aí esse dispositivo é até importante porque ele não dá permissão para o conselheiro relator requerer essa distribuição. Só quem pode requerer é o conselheiro que está prevento, que entender estar prevento, ou então a parte, e ele só realmente pode ser distribuído com despacho do presidente da Câmara ou sessão. E, por fim, cumpre mencionar que o processo ao qual se solicitou a vinculação, que é o de final 2009-15, já foram, inclusive, julgado, agora recentemente, em 13 de agosto de 2020, à vista da ementa e dispositivo a seguir transcrito. Então, o processo que discute esse saldo negativo de 2000, ele foi julgado por uma turma ordinária, que deu parcial provimento para reconhecer um crédito adicional na monta de 91 mil. Apesar disso, eu entendo que o julgamento do processo supra não afeta o julgamento deste processo, conforme razões de mérito a seguir. Dessa forma, eu entendo que o presente processo encontra-se apto a ser julgado por esta turma, razão pela qual rejeita a preliminar de incompetência. Do mérito. Não, acho que primeiro nós temos que votar pela preliminar, certo? Ou você entende que tem que relatar o mérito para... Acho que a gente pode julgar junto, mas se vocês preferirem, a gente
fraciona. Não, porque você diz aqui que o julgamento do processo superior não afeta o julgamento desse processo conforme as razões de mérito a seguir. Então, talvez seja melhor ouvir o mérito primeiro. Pode ser. Ok. Trata-se o litígio remanescente da análise da DECOMP número 7021, em que foram informado crédito oriundo da DECOMP 4214, esta homologada tacitamente, decorrente de saldo negativo do ano calendário 2002, exercício 2003, no valor de R$ 24.153,19. Como relatado, o crédito não foi homologado pela DRF em razão da não homologação das estimativas compensadas de fevereiro de 2002, março de 2002 e abril, com crédito do saldo negativo do ano calendário 2001. E aí eu coloquei uma observação que é importante mencionar que essas compensações foram realizadas contabilmente, razão pela qual não se pode utilizar o racional do parecer normativo da COSIT número 2 de 2018. Pois bem, a contribuinte alega no recurso que houve um equívoco e que essas estimativas deveriam ter sido compensadas com crédito de saldo negativo do ano calendário 2000. Analisando-se os autos, constata que a recorrente não apresenta qualquer prova de que houve de fato um equívoco na compensação das estimativas. Conforme detidamente analisado pela DRJ, tanto na DECOMP como na DCTF, consta claramente a informação de que o crédito utilizado na compensação das estimativas era oriundo de saldo negativo do ano calendário 2001. E aí segue adiante os recortes das DCTFs referente às estimativas de fevereiro, março e abril. De igual modo, foi apresentado na DECOMP a informação de que as estimativas foram compensadas com crédito do período de apuração do saldo de período de 2002, ano calendário 2001. Assim, não tendo a recorrente demonstrado fortes indícios de que houve inexatidão material ou equívoco na imputação do crédito declarado na compensação das estimativas que compuseram o saldo negativo em litígio, entendo não ser cabível a alteração da sua natureza. Logo, não cabe aqui nem adentrar ao mérito se existe ou não crédito de saldo negativo do ano calendário 2000 apto a quitar as estimativas não homologadas. Isso porque a alteração da origem do crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração de compensação, somente sendo possível mediante prova cabal do erro que lhe for acometido. Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza de liquidez, razão pela qual não deve ser reconhecido. Ante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de incompetência e, no mérito, negar provimento. Então, presidente, eu nem cheguei a levar em consideração essa questão do saldo negativo de 2000 a ser utilizado nessas estimativas, porque todas as declarações do contribuinte foram no sentido de que foi utilizado realmente o crédito do saldo negativo 2001. E não tem nenhuma prova de que houve realmente um erro de fato nessa declaração. Por isso eu nem cheguei a superar essa premissa para poder analisar o saldo negativo de 2000. Ok, perfeito. Bom, nós podemos iniciar os debates. Alguém tem alguma coisa a questionar ou a se manifestar? Conselheira André, conselheira Adelino? Não. Então, vamos à votação. O conselheiro André, relator, ele votou por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento do recurso voluntário. Conselheiro André, seu voto? Eu acompanho o relator. Conselheiro Adelino? Acompanho também. Eu também acompanho. Então, proferindo aqui o resultado, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento do recurso voluntário. Agradeço a doutora pela explicação. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Ok. Bom, encerramos os processos dessa sessão que tem sustentação oral. Então, seguindo pela ordem, voltamos ao número 1, ao item número 1. Certo?
Recorrente, Biro Serviços Técnicos de Infraestrutura, relatoria do Dr. André Severo Chaves. É isso, não tem sustentação oral, eu passo a palavra ao relator. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de número 1274829, da 5ª turma da DRJ-RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente, que não reconheceu o direito creditório pleiteado. E aí transcreve-se o relatório da DRJ, que é bem curto. Bom, o presente processo tem origem na Perdecomp, de final número 1112, onde se registra crédito de saldo credor de CSLL do ano calendário 2007. A DECOMP referida foi analisada pela DERAT, com a emissão de despacho decisório, com a não homologação da compensação, pois não se constatou crédito registrado na DIPJ. Consoante documento de folha 3, a interessada foi cientificada em 3 de fevereiro de 2010 do despacho decisório. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, arguindo em síntese que a DIPJ foi retificada em 12 de fevereiro de 2010, havendo saldo credor a compensar. O crédito está comprovado na ficha 12, linha 19 e ficha 17, linha 61. Assim, pede o deferimento de seu pedido e a homologação de sua DECOMP e a desconsideração do débito, para fazer prova junto aos autos da DIPJ de folhas 24 a 54. Segue a transcrição da ementa da DRJ. E no acordo, a DRJ destacou as seguintes razões de mérito. A interessada registra em DECOMP crédito de saldo credor de CSLL do ano calendário 2007. Conforme folhas 7 a 10, a interessada foi intimada em 4/2 de 2009 a retificar sua DIPJ, informando a ausência de saldo credor, somente após a ciência do despacho decisório, que ocorreu em 3 de fevereiro de 2010, que houve a correção do erro em 12 de fevereiro de 2010. Com sua manifestação, apresenta a DIPJ. Observando a ficha 17, folha 40, é de se observar que o saldo credor decorre de retenções na fonte. Para aceitação das deduções feitas a título de retenções, cabe ao contribuinte provar que as receitas também foram levadas a resultado. Pela simples verificação de sua DIPJ, não há como se asseverar tal afirmativa. Além da DIPJ apresentada, a interessada não juntou qualquer outra prova que trouxesse a segurança que as receitas também foram registradas na composição do seu resultado. Quanto ao débito registrado na DECOMP, este possui confissão de dívida, não podendo ser cancelado, salvo a comprovação de erro no seu registro. Fato não arguido, demonstrado ou comprovado pela interessada. Assim, por todo exposto, não defiro o crédito à interessada e não homologa a compensação declarada. Cientificada a decisão de primeira instância em 8 de fevereiro de 2016, inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 9 de março de 2016, folhas 80 a 101, e documentos anexos, folhas 102 a 134. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega em síntese, preliminarmente, a nulidade do acórdão da DRJ por suposta alteração do critério jurídico. Argumenta que, abre aspas, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, a DRJ manifestou entendimento inovador, não constante no despacho decisório, no sentido de que abre aspas, de se observar que o saldo credor decorre de retenções na fonte. Para aceitação das deduções feitas a título de retenções, cabe ao contribuinte provar que as receitas também foram levadas ao resultado. 2. No mérito, alega que trata-se de crédito oriundo de saldo negativo CSLL relativo ao exercício de 2008, no valor de 32 mil, que, conforme depreende-se na ficha 17 do DPJ no exercício de 2008, a recorrente apurou o valor de 22.606,04 CSLL, que, por outro lado, a recorrente informou em DPJ o valor total de 54.935,23 retidos por suas fontes pagadoras no período, que trata-se de valor informado equivocadamente por conta de erro material. Em verdade, o valor total das retenções sofridas pela recorrente durante o ano calendário 2007 é superior, de 62.374,96, que a composição das retenções está discriminada na planilha demonstrativa anexa.
Documento 4, que contém para cada nota fiscal emitida pela recorrente no período, entre outras informações, o valor total da nota e a contribuição retida na fonte para cada prestação de serviço, e que o saldo negativo CSLL que compõe o crédito da recorrente, portanto, formado pela soma das retenções diminuída pelo cálculo da contribuição sobre a base de cálculo, é de R$ 39.768,92. Que, por equívoco, quando o preenchimento da DECOMP é recorrente, em vez de informar a totalidade das retenções na fonte que sofreu, que somaram 62.374, informou apenas 59.996 de retenções de apenas uma fonte pagadora, que é essa aqui, a Associação Cemitério Israelita de São Paulo. Que tal valor de retenção coincide com o valor informado pela própria fonte pagadora em DIF, conforme o anexo extrato e a imagem a seguir, que a recorrente errou a informar o referido valor como componente de seu saldo negativo CSLL, na medida que ele corresponde ao total retido sob o Código de Receita 5952, que, como sabido, corresponde à retenção de CSLL, PIS e COFINS, em pagamentos entre pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, o valor não corresponde em sua integralidade à CSLL retida pela fonte pagadora. Que durante o ano calendário de 2007, a recorrente faturou contra as fontes pagadoras que entregaram DIF o valor de R$ 6.063.473, enquanto ofereceu a tributação R$ 6.482.075, valor muito superior, conforme ficha 6A da DIPJ. Que tais fontes pagadoras retiveram na fonte um valor total de R$ 61.621,65 CSLL, que os dados da DIF, ainda que um pouco inferiores ao quanto revelado pelas notas fiscais da recorrente, tendo em vista muito provavelmente a omissão de alguma fonte pagadora em eventualmente cumprir com a sua obrigação acessória de entregar a DIF, corroboram o direito creditório da recorrente e ainda mais comprovam o oferecimento à tributação das receitas respectivas. Em seguida, a recorrente apresenta jurisprudência do CARF acerca das provas em tributos sujeitos à retenção na fonte. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário. É o relatório, presidente. Ok. Pode, então, passar a leitura do voto. Ao compulsar os autos, verifica que o presente recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade do processo administrativo fiscal. Preliminarmente, da arguição de nulidade da decisão de primeira instância. Inicialmente, verifique-se que a recorrente argue a nulidade da decisão de primeira instância por suposta alteração no critério jurídico do julgamento. Afirma que o despacho decisório limitou-se a apontar a divergência entre o valor a pagar de CSLL constante da DIPJ com o valor do saldo negativo declarado na DECOMP, e que a falta de comprovação de receitas à tributação não foi aventada no ato administrativo. Quanto ao tema da nulidade, o decreto 7235, que disciplina o processo administrativo, prevê as seguintes hipóteses: que são nulos atos lavrados por pessoa incompetente ou proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Pela precisão legal, não vislumbro na decisão de primeira instância qualquer nulidade, vez que o ato fora proferido por autoridade competente e sem qualquer preterição ao direito de defesa da contribuinte. Ao contrário do alegado, a DRJ analisou o caso com base na legislação vigente e jurisprudência consolidada pelo CARF. Isso porque, quando da retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, e, no caso, converter em crédito, isso é admissível com a comprovação do erro que se funde, é o que se extrai do racional do parágrafo 1º do artigo 147. No caso, como a contribuinte somente retificou a DIPJ após o despacho decisório, caberia esta apresentar junto à manifestação de inconformidade a documentação contábil fiscal que comprovasse o equívoco. Ressalta-se ainda que a interessada for intimada pela DRF a retificar a DIPJ antes do despacho decisório, e mesmo assim permaneceu inerte, o que já restou motivo suficiente para o indeferimento. Ademais, a jurisprudência do CARF é latente ao dispor que, em caso de direito creditório, o ônus da prova incumbe ao contribuinte que está pleiteando o crédito. Aplica-se, portanto, de forma subsidiária
o artigo 3731 do CPC, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Quanto ao critério da decisão da DRJ, que constatou a ausência de comprovação das retenções sofridas, cumpre ressaltar que esse entendimento é embasado pela súmula número 80 do CARF, in verbis. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada. Bom, vamos votar então a preliminar, né? Alguma dúvida, algum debate, alguma colocação dos colegas? A única coisa que o André pergunta se o tópico deveria constar no relatório, eu entendo que sim, porque se a preliminar fosse, e por hipótese, acatada, né, nós não teríamos o resto. Então, eu acho que ele tem que analisar, a gente vota e ela permanece no relatório. E aí, se a proposta que eu fiz na diligência for acatada, e aí eu coloco novamente no outro acordo, né? Isso. Então, constaria... Bom, tudo bem. Então, nós vamos votar primeiro, então, a preliminar. Conselheira André. Voto com o relator. Relator. O relator. Também foi o relator. Então, fica rejeitada a preliminar de nulidade suscitada. Então, vamos em frente. Bom, do mérito. Concerne, portanto, o presente litígio a verificar o direito creditório informado em DECOMP, de final 11/12, como decorrente de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2007, no valor de R$ 32.182,68. Como relatado, a contribuinte havia apurado na DIPJ saldo a pagar de CSLL no valor de R$ 22.606. Entretanto, havia informado na DECOMP um crédito de saldo negativo no valor de R$ 32.329,19, o que resultou no indeferimento pela DRF. Constata-se em seguida que a recorrente retificou a DIPJ apenas após o despacho decisório. Tal fato por si só não impede o reconhecimento do direito creditório, ante ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal. Entretanto, como a contribuinte não havia se desincumbido do ônus de demonstrar a existência do crédito na manifestação de inconformidade, a DRJ confirmou a não homologação. Por outro lado, verifica-se que a recorrente apresentou, em sede de recurso voluntário, a relação das notas fiscais que originaram as retenções na fonte, bem como a DIF do ano calendário 2007. Tais documentos demonstram indícios da existência do crédito, ou pelo menos de parte dele. Entretanto, como foram apresentados apenas nesta via recursal, entende ser necessária a confirmação das retenções pela unidade de origem, bem como o cômputo das receitas na base de cálculo da contribuição, a fim de se apurar a liquidez e certeza do crédito. Quanto à aceitação dos documentos apresentados apenas nesta via, entendo que não há óbice para a apresentação de provas em recurso voluntário, desde que esteja no contexto da discussão já levantada pelo contribuinte, e aí trago um julgado aqui do CARF. Por fim, quanto aos argumentos inovadores no recurso de que o saldo negativo na realidade totaliza a quantia de R$ 39.768,92, adianta o entendimento de que o crédito em análise está limitado ao valor declarado em DECOMP, qual seja R$ 32.329,19. Não tendo a contribuinte retificado habilmente a declaração de compensação, somente poderia pleitear eventual crédito remanescente com a transmissão de uma nova DECOMP. E aí, diante do exposto, e considerando no artigo 18 do Decreto 7235, entendo que a diligência é a medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado. Então, eu voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para que esta confirme as retenções, confirme se as retenções na fonte de CSLL pelos documentos apresentados pelo contribuinte em sede de recursal, bem como o cômputo das receitas na base de cálculo da contribuição, a fim de se verificar a existência e disponibilidade de crédito decorrente de saldo negativo do ano calendário 2007, até o limite pleiteado em DECOMP. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito. E anexa ao processo as DCTFs do ano calendário 2007, que eu não verifiquei no processo.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias. É como voto. Ok. Então, a proposta, o voto é por converter o julgamento em diligência. No voto, a menção, como a conselheira Adelino disse, a menção a preliminar, se faz uma pequena menção ao mérito também, mas se nós votarmos pela diligência, permanece no voto, mas acho que o dispositivo fica só o da diligência, né? Exatamente. Certo. Então, debates, alguma colocação adicional dos colegas? Conselheira Andréa, não. Conselheiro Adelino, não. Então, vamos à votação. Conselheira Andréa. Proposta por diligência. Voto com o relator. Conselheiro Adelino. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado aqui fica... resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta, confirme as retenções na fonte de CSLL pelos documentos apresentados pela contribuinte em sede recursal, bem como o cômputo das receitas na base de cálculo da contribuição, a fim de se verificar a existência e disponibilidade de crédito decorrente do saldo negativo do ano crediário de 2007 até o limite pleiteado em decúmpio. 2. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar a documentação contábil ou fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito. 3. Anexa ao processo as DCTFs do calendário de 2007. A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do artigo 35 do Decreto 7.574 de 2011. Certo? Ok. Bom, os demais itens dessa pauta, dessa sessão da manhã de hoje, do número 4 ao número 16, foram todos retirados de pauta por solicitação do patrono, do contribuinte. Então, nós encerraríamos a sessão agora, mas tendo em vista que nós temos, na sessão do dia 30, às 9 horas, temos 4 processos que não têm sustentação oral, pela portaria 18.077, de 30 de julho de 2020 do CARF, nós podemos adiantar esses processos. Então, vamos adiantar o julgamento deles? Então, o próximo processo que nós vamos julgar agora vai ser o item número 34, do conselheiro José Roberto Adelino da Silva, a recorrente, o relator, né? A recorrente FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S.A. Eu passo então a palavra ao conselheiro José Roberto Adelino para a leitura do relatório. Basicamente, esse processo ele foi julgado em 8 de outubro de 2019, e ele foi convertido em diligência através da resolução 10000107, decisão unânime, e ele agora então voltou de diligência. Vocês entendem que eu devo ler todo o relatório ou podemos passar direto ao voto já com o relatório da diligência? Se você entende que é suficiente ao relatório da diligência, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, eu volto lá no relatório. Okay. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço. Na resolução, foi votado que, embora tenhamos o artigo 16 do Decreto 70235, o CARF tem levado em consideração sempre nos seus julgados o princípio da verdade material. E a recorrente, então, anexou planilhas, foram 74 a 86, não muito legíveis,
emitidas pelo setor de contas a pagar, como se pode observar no topo da folha inicial. Não se pode esquecer, então, que dispõe o artigo 170 do CTN, com relação à certeza e liquidez, que são condições sine qua non para autorizar a compensação, para que se tenha certeza de sua comprovação faz-se necessária, de acordo com... só um instantinho. De acordo com o artigo 333 do Antigo Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente. Ficou... Eu tenho que alterar esse parágrafo, tá? Ficou assim, faltando alguma coisa aqui. Bom. O ônus da prova recai sobre o autor, de acordo com o artigo 333 do Antigo Código Civil. E de acordo também com o artigo 933 do Regulamento do IPOGE 99, a escrituração, mantida com observância, legais faz prova a favor do contribuinte. Levando isso em conta, e o princípio da verdade material, as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, ampla possibilidade de produção de provas, no curso do processo administrativo, tributário, etc., ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material, apesar da divergência entre a DCTF e a DIPJ. Portanto, propõe a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao recurso voluntário, com base nesse exame, que valide ou não o crédito pleiteado pela recorrente nos termos do artigo 170. Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo. Em resposta à diligência, a unidade de origem anexou o relatório, folha 122, que eu transcrevo. Trato o presente processo de pedido de compensação de débitos errado isso aqui no relatório, mas deve ser contribuição social, creio eu. Não é CSF, aquela retenção? Retida na fonte, contribuição retida na fonte. Isso. Aquele abreviou, eu fiquei aqui meio confuso. Apurados em segunda quinzena de maio e julho de 2008, com crédito cuja origem foi o recolhimento de duplicidade de retenções da mesma natureza, na segunda quinzena de maio. Valor histórico de 24.386,78. Ele teve a retenção, colocou na CTF e recolheu. Em 28 de novembro foi transmitida a PRDCOMP, que não foi homologada pelo sistema informatizado da Receita Federal por não identificar o crédito disponível. Contra a decisão que não homologou a compensação, foi apresentada a manifestação de inconformidade que continha a DCTF retificadora transmitida antes da emissão do despacho decisório que denegou a compensação. A retificação foi enviada diante da constatação pela empresa duplicidade de retenção no pagamento do serviço prestado pela empresa XY, acobertado pela nota fiscal número tal, no valor de 24.386,70, e havia sido retido em março, e foi novamente considerado na base de cálculo das contribuições relativas à segunda quinzena de maio de 2007. O valor retido foi devolvido à empresa prestadora de serviço por meio da nota de débito número tal. Então, ele teve a retenção, ele fez a devolução, provou essa devolução, então o valor foi da retenção indevida foi se tornado livre razão na conta número tal. As eventuais divergências entre as declarações enviadas CTF e DIF ou DIPJ não retiram o direito à restituição ou compensação de tributos, desde que haja provas que amparem a alegação de duplicidade na retenção de tributos. A correção na contabilidade aliada à transmissão em tempo hábil da DCTF retificadora e a devolução para a empresa prestadora de serviço do valor retido indevidamente impõe o deferimento e restituição da restituição e homologação da compensação, consoante o CTN. Apresenta como fundamento legal os artigos 165 e 166 do Código Tributário Nacional. E isso que vocês estão vendo aí é a transcrição, por isso que eu não consertei. Tá? E os artigos 65 e 68 da INRFB
1717-2017. Por fim, conclui. Ante o exposto, homologa a compensação. Estamos concluindo, provar os efetivos recolhimento do provimento ao recurso voluntário. É como voto. Acho que ficou clara a situação, né, pelo relatório da diligência, né? É uma compensação não homologada, a EDF examinou e foi constatado, comprovado a duplicidade de... E detalhe que a contribuinte retificou antes do despacho decisório, né, nesse caso. Oi? Detalhe que a contribuinte retificou a DCTF antes do despacho decisório, nesse caso, né? Sim. Ok. Bom, debate. Já estamos debatendo, né? Alguma colocação a mais? Não, né? Então, vamos para o voto. Conselheiro André. Voto com o relator. O relator. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, conferindo o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Isso foi o item 34. Agora nós temos os itens 35, 36 e 37, que são também do relator José Adelino, e o mesmo contribuinte, Fundação Coelce de Seguridade Social. Adelino, você pretende fazer um relatório, são semelhantes, ou vai ser um de cada vez? Os três são basicamente da mesma natureza. Vamos um a um, porque já faz algum tempo, né? Certo. Embora eu tenha revisado na semana passada, pode ser que tenha passado alguma coisa. Então vamos começar com o item número 35, Fundação Coelce de Seguridade Social, com a palavra relator, conselheiro José Alberto Adelino da Silva. Esse foi um recurso voluntário apresentado contra o acórdão número 0825-999 da DRJ Fortaleza, que foi contra uma manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, que não homologou um pedido de compensação declarado através do PERDECOMP final 9215. Na manifestação, a recorrente alegou a existência de mero erro de preenchimento do PERDECOMP. A DRJ decidiu que a existência do erro no preenchimento do PERDECOMP tornou-se relevante, pois o presente feito subordina-se ao julgamento do processo final 2009-20, decidido nessa mesma sessão, que analisa a existência do crédito de suposto pagamento a maior, no valor de R$ 2.109.686,23, oriundo de DARF, no valor total de R$ 5.805.808,72. O pleito da compensação constante presente no processo subordina-se ao valor efetivamente deferido no processo principal, esse de final 2009-20. Segundo administrado seu crédito, no valor de R$ 2.109.000, seria composto de R$ 1.166.000, alusivo a rendimentos imobiliários, e R$ 943.000, referente a aplicações financeiras em renda variável. Ao analisar o processo final 2009-20, a delegacia local considerou o pedido do administrado procedente em parte, deferindo R$ 1.166.000 e impondo de fonte sobre rendimentos imobiliários, julgando a manifestação de conformidade na presente sessão. Esta quarta turma manteve a decisão a qual, conforme folhas 2753 daquele processo crédito, já foi todo consumido nas compensações pleiteadas, restando ainda débitos não compensados, pois não há crédito disponível para compensação. Cientificado em 14 de 8 de 2013, apresentou em 9 de 9 de 2013 o recurso voluntário. No recurso, ela
A recorrente repetiu basicamente que trouxe a manifestação de conformidade e afirma que o processo 2009-20, que analisou a existência do crédito pleiteado pela recorrente, assim demonstrado naquele processo efetivo crédito, como espera e roga a recorrente, essa decisão não merece prosperar, devendo o presente recurso lograr êxito, reformando integralmente a referida a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil. O processo em epígrafe foi objeto de julgamento por este CARF, assim como, tal como decidido pela DRJ e corroborado pela recorrente, como será mencionado, a solução dada é determinante para a conclusão deste processo. O processo 2009-20 foi julgado na sessão de 27 de agosto de 2014 pela primeira Câmara, segunda turma ordinária, que proferiu o acordo 1102.001.87 com a seguinte emenda: repetição de débito, direito creditório não comprovado. Ausente a comprovação pela contribuinte de seu direito creditório, impõe-se a rejeição do pedido de restituição respectivo. Recurso voluntário negado, visto relatados e discutidos presentes autos, acorda o membro colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso. Como não restou provada a existência do crédito, consoante decisão da segunda instância administrativa, resta negar provimento ao presente recurso voluntário, como voto. Então, ele era dependente daquele processo anterior, foi julgado em última instância como negado em última instância, ele perdeu em todas elas, então não sobra crédito para esse aqui, eu também estou negando, é como eu voto. Está sem som, Sérgio. Desculpa. O conselheiro Adelino vota por negar provimento ao recurso. Podemos debater. Os colegas têm alguma manifestação, algum questionamento? Adelino, quanto é que é o crédito em litígio aqui? Porque aparentemente o débito ele é de 3 mil e pouco, mas se eu não me engano no despacho decisório foi informado um crédito de 1.900.000. Vou olhar o processo então. R$ 1 milhão é o crédito no processo de final de 2009-20, né? Que é o outro que foi julgado já, não é isso? Ah, então não é desse, né? Não. Lá no relatório. Seu crédito... Falou, André? Oi? Se você abrir a folha... Só um instante. Se você abrir a página 2, você vai ver lá, Decomp, total do crédito original utilizado nesta Decomp, 2.602,23. Os números assustam. É porque o crédito original de 1.900.000 tinha sido declarado em outra Decomp, né? E nessa Decomp ele utilizou apenas 2.602, né? É um pequeno saldo. E as duas próximas são 59 e 51. Tudo do mesmo crédito original.
Isso fica claro no despacho decisório, né? Onde é que está o despacho decisório? Está nesse volume 1 aqui, né? Na O decisório está na folha 6. 6. No despacho ele sobra um... Eu fiquei na dúvida, porque no despacho ele fala que o crédito é de... Então, olha só. Vendo aqui o despacho decisório. Valor total do DAF, 5.805.08. Crédito de data, 1.966. Foi por isso que eu fiquei na dúvida. Mas na Decomp tem lá realmente o crédito utilizado foi de 2.600 e pouco. Isso. Mais abaixo, no próprio despacho decisório, aí ele faz aquela detalhamento, né? Uhum. Mas às vezes é um pouco complicado a gente... Mas o número é 2000, aquele que está no Decomp, não pode ser diferente. Está detalhado lá. Assim. Então, por isso eu neguei provimento. A questão é se o que está sendo analisado nesse espaço decisório, né? Se é o crédito total, né? Que está sendo analisado nesse espaço decisório, não é isso? Não, na realidade o despacho decisório ele fala o limite do crédito analisado, mas ele realmente não delimita que o crédito pleiteado foi de 2.600. Sérgio, você chegou a ver a folha 23? 23. Não, eu vi. Mas assim, a questão é a seguinte, existe um pleito de um crédito de 1.900.000 e 1.900.000. Então, se não foi utilizado essa Decomp, foi utilizado em outras Decomp. Onde é que esse pleito de 1.900.000 foi analisado? Foi nesse despacho decisório desse processo? Não, acho que foi nesse processo que a Adelino mencionou, que foi negado provimento. Não foi, Adelino? Que é o direito final da... Mas se você olhar até pela manifestação de inconformidade, ele vai listando, né? Mas eu certamente me baseei no Decomp analisado, que é o objeto do processo. Eu acho que eu sei por que na Decomp não, ou no despacho decisório não discriminou, porque na Decomp o contribuinte não informou que o crédito foi informado em processo administrativo anterior. Na folha 23, ele colocou que não foi informado em processo administrativo anterior. Talvez por isso tenha dado essa... Na própria Decomp ele fala isso, né, André? Ele bota aqui, informado em outro Decomp? Não. Valor do crédito original, 1.966.000. Aí aplica a Selic, total dos débitos desta Decomp, 3.619. Total do crédito utilizado nessa Decomp, 2.602. Saldo do crédito original, 1.963. O que está sendo julgado aqui é essa Decomp, final 9215. É porque o correto era o contribuinte ter colocado o número do processo original do crédito. Dos 2 milhões e... Não. Acho, inclusive, que se ele tivesse feito isso, não estaria andando separado o processo, né?
Eu não sei se talvez... Bom, porque assim, apesar do que está escrito na DECOMP, o crédito original informado na data da transmissão, informado na PERDECOMP, é 1.966.162. E aqui está... não está reconhecendo esse crédito. É realmente complicado porque ele até poderia utilizar o crédito dessa DECOMP em outras DECOMPs, né? Já que ele está informando. Pois é. Eu não sei se... Eu acho que... Mas assim, a outra foi julgada, não foi? Isso, foi negado. Isso foi negado. Tanto que a própria DRJ, ela menciona que o crédito deferido já foi todo consumido nas compensações pleiteadas, restando ainda débitos não compensados. Portanto, não há crédito disponível para ser compensado no presente processo. E como foi confirmado em última instância, não sobrou nada. Que essa informação da DRJ, né? Nega-se nesse processo e os débitos correspondentes vão ser cobrados, né? Eu acho que a gente pode resolver isso. Foi aberto um processo para cada um de per si, porque cada um tem uma DECOMP. O próximo também é a mesma coisa. Entendi. Bom, quer dizer, nesse processo 10.380.720.083/2009/20 foi julgado o crédito foi deferido o crédito de 1.166.361.03 relativo a esse mesmo pagamento, é isso? Foi isso que eu entendi. Que está no relatório aqui, pouco antes do voto, aqui no item 8 da transcrição do acordo da DRJ. André, é isso mesmo? Vocês estão entendendo? É isso que eu estou entendendo. Né? E aí, não tem mais crédito nenhum sobrando. Foi isso que eu entendi. Certo. Então, ok, acho que a gente pode julgar, mas acho que seria bom só colocar isso explícito no voto, né? Dizendo que o crédito... Porque na leitura do voto eu fiquei na dúvida, porque fala do crédito que está sendo pleiteado. Certo. É só reforçar isso, né? Adelino, que o crédito pleiteado na DECOMP é de 1 milhão e não sei quanto, 1.900.000 e pouco, não é isso? Qual o valor que está aqui? Mas nessa DECOMP, não. Não. Nessa DECOMP... Nessa DECOMP que a gente está analisando, o valor é só 2.000 e poucos reais. Ok. Mas aí, no despacho decisório, está dizendo que o crédito pleiteado é de 1.900.000 alguma coisa. 1.966.6204. Eu acho que o Adelino poderia colocar que a origem do crédito é esses 1 milhão, mas se o crédito que está sendo pleiteado na DECOMP é de 2.600. Só para ficar claro na leitura. Ficar claro. Posso colocar assim, no processo em epígrafe, final 2009 e 20, negou, então, já está dito aqui embaixo, né? O processo 2009-20. Coloquei a ementa. Posso botar aqui na conclusão, como não restou provada a existência do crédito no valor de reais 1.966.000,
16204. 966. 966. 6204. 6204, consoante a decisão de segunda instância administrativa, resta negar provimento ao presente recurso voluntário, onde a recorrente pleiteou o reconhecimento, a compensação, declarou a compensação de parte do crédito no valor de reais 2.602,23. Ficaria assim na conclusão. Vou ler para vocês, espera aí. Ok. Como não restou provada a existência do crédito no valor de 1966-16204, consoante a decisão de segunda instância administrativa, resta negar provimento ao presente recurso voluntário, onde a recorrente declarou a compensação de parte do crédito no valor de 2.602,23. Ok. Mas olha só, para mim ainda não está claro, porque a informação que tem aqui, quer dizer, o despacho decisório fala em crédito 1966-16204. E aqui. Não, mas o prazo de decisório tem o que foi utilizado. Deixa eu ver. É porque o despacho decisório, ele coloca o valor total lá de 5.800.000 e tal, né? Coloca os perdecontos, né? Cujo valor total bate com o valor original. Aí ele não homologa esse perdeconto porque não sobra crédito. Perdeconto final 9215. E com isso ele lança o débito compensado, que é esse 3.619,70. Porque aqui na verdade, Está lá no perdeconto. estou olhando aqui o despacho decisório. Valor total do DARF, 5.805 e tantos. E aí ele vai dizendo que são 3 decontos, numa ele utilizou 1.900.000, no outro 1.800.000, no outro 1.990.000. E aí não teria... eu sinceramente, eu estou entendendo que isso aqui a gente teria que declarar competência. Volta lá no item 6 do relatório. A existência de erro no preenchimento do PRD-COMP sob análise não ser relevante para o presente feito subordina seu julgamento do processo número tal. PRD-COMP tal. E 245 decompos adicionais. Decidido nessa mesma sessão, que analisa a existência do crédito de suposto pagamento a maior de 2 milhões e tanto, olhando do DARF, desse DARF. Trata-se do mesmo crédito objeto deste processo. Então, o pleito de compensação, a questão
constante desse processo subordina ao valor eventualmente deferido desse processo aí. Segundo Final 2009 e 20. Final 2009 e 20. A própria recorrente admite isso, quando ela diz no recurso dela, que este pleito, tá, subordina-se ao processo de final 2009 e 20. Então, se naquele processo fosse deferido o crédito, ele teria direito a utilizá-lo aqui nesse processo onde ele pleiteou os 2.000 e poucos reais. Como ele foi julgado no CARF e o assunto morreu, né, não foi deferido, o pleito dele, o crédito discutido aqui, é só R$ 2.600. Sérgio, eu acho que dá para a gente entender isso, porque assim, houve um erro, né, no preenchimento da DECOMP. Os caras deviam ter colocado ali que estava vinculado. E aí, se eles preenchessem certo, eu acho que não ia vir para a gente julgar, ia ser julgado junto, ia ficar preso lá no outro. Como eles erraram, ficou separado. Mas, na verdade, assim, eu acho assim, se isso não tivesse sido julgado ainda, essa parte, o outro processo, a gente teria que mandar pensar lá, para ser julgado junto. Eu acho que esse aqui é o caso. Mas como nesse caso concreto já foi julgado e já foi decidido que não tem crédito nenhum, acho que a gente pode entender que porque, na verdade, o que está sendo julgado nesse nosso processinho é só esses 2.000 e pouco. Foi um pedaço do crédito do outro. Certo. Mas transitou e julgado administrativamente esse... Não sei, isso que eu queria checar. Foi. Esse acórdão aí é 1102.001.187. Esse processo 2009 e 20, né? O processo é esse? 10.380.720.083.2009-20? Vou checar aqui. Está com o processo aberto aí? É esse o processo? Né? Final 2009-20, é isso. Deixa eu ver. O processo você não vai achar, Andréa. Oi? No processo não está mais. Aqui pela pesquisa de acordo. Certo. Acho que olhando no Comprote vai te dizer se ele está arquivado. Eu olhei aqui no Comprote, está no arquivo digital. Foi arquivado em junho de 2019. Então não teve recurso. E tramitou, dá para ver se tramitou por esse acórdão? Depois desse acórdão da TO do CARF, tramitou? Subiu? Ou não? Não. Voltou. Voltou para a delegacia e não voltou mais, é isso? Isso. Voltou do CAF em fevereiro de 2015 para a delegacia. O relator foi o Antônio Carlos Guidoni. O acórdão é de agosto de 2014, né? Ele voltou para a delegacia em fevereiro de 2015. Não. Eu acho que o parágrafo final, com a redação que eu sugeri, acho que fica bem claro que é da nossa competência. Vou colocar lá na pasta T. Talvez tenha que dizer o seguinte, que esse crédito decidido nesse despacho decisório, conforme o próprio acordo da DRJ diz, se subordina ao valor deferido ao processo principal número tal. Né? E que esse processo, conforme o estado do Comprote e acórdão,
Ele transitou julgado administrativamente, né? Foi indeferido o crédito. Então, como esse crédito fazia parte daquele, e aquele não foi reconhecido. Bom, isso está dito no último parágrafo, Sérgio. A única coisa que não foi dita aí é que não houve recurso à Câmara Superior. No último parágrafo está assim: não restou provada a existência do crédito no valor de R$ 1.966, consoante a decisão de segunda instância administrativa. Tá? Acho importante colocar aqui esse crédito de 1 milhão e pouco está definitivamente julgado, que não tem mais recurso em relação a ele. Para dizer que a gente tem... É só dizer que após esse julgamento, conforme consulta o sistema Comprote, o processo retornou à DRF e se encontra atualmente arquivado. Né? Então, não tendo havido, portanto... Havendo recurso, consoante informação obtida no sistema Comprote. Acho que no próprio site do CARF também deve dizer que não está mais lá e dali a gente vê que não teve decisão de Câmara Superior. Né? Não tem lá, mas posso... Isso eu estou com ele aberto aqui. Não, eu sei que não tem, só se você quiser relatar isso também. Que além do Comprote, olhando no CARF, a gente vê que não tem outra decisão, que aquela foi a última, e que o processo não está mais no CARF. Bom, André e André, acho que vocês todos estão concordando que, pelo que eu estou entendendo, vocês dois entendem que é uma questão só de explicar melhor a coisa, mas que não haveria problema de competência para nós. É isso? Eu também assim? Nesse caso especificamente, a gente analisando que realmente o crédito original está nesse outro processo administrativo, eu acho que daria para a gente julgar. Porque aí não é questão de competência. Se não fosse isso, não seria questão de competência. Seria aquela questão de correlação, simplesmente. O processo teria que estar junto com o outro, junto com aquele crédito. A competência ou não seria do crédito original, que não era nosso. Esse seria uma questão de correlação. Só que, assim, não tem mais crédito nenhum. Então... Eu não lembro, Adelino. Você explicou aí que essa questão... Acho que não, porque acho que você percebeu agora, né? Essa questão de que a Decomp não tem essa informação de que o crédito está vinculado a Decomps anteriores. Do jeito que essa Decomp está... Se a gente não tivesse essa informação desse outro processo, é como se o crédito pudesse ser julgado várias vezes, né? Porque ele não está como uma Decomp filhote do processo. Seria a mãe, né? Seria a mãe, isso aí. O que eu estou fazendo é o seguinte... Não foi um erro material mesmo no preenchimento da Decomp. Exatamente. Coloquei a informação conforme eu colei do sistema. Tá? Tem que ficar claro no começo do voto é o seguinte, o valor do litígio, né? Já apesar de que o despacho decisório não reconhece o crédito de 1.900.000 e tanto, conforme informação do acordo recorrido, o crédito foi julgado no processo tal, processo que já transitou em julgado administrativamente, conforme o Comprote, etc. e tal. Portanto,
Seria esse valor, só o valor desse débito, desse cobrir o débito. Eu confesso que eu não estou muito confortável com isso aí, não, mas... Mas é porque, assim, a outra alternativa seria a gente mandar juntar no processo que já encerrou, entendeu? É complicado. Eu entendo que isso não existe. Para ser julgado. Não vejo lógica. A própria recorrente, né, ela afirma que essa compensação que ela declarou aqui é dependente do resultado daquele processo. O resultado do processo acabou, é definitivo, então sobrou apenas a discussão do valor de 2.602,23. Bom, se o crédito desse processo foi julgado, olha só, se o crédito desse processo foi analisado, julgado e não reconhecido em outro processo, acho que talvez a gente teria que não conhecer desse processo. Não, aí não. Não tem litígio quanto ao crédito. Aí não, a alegação é que ele é decorrência. Mas o crédito... O pleito dele é está válido. constatando que o crédito foi julgado, já foi julgado, né? Mas foi depois do recurso dele. O recurso dele é de... Mas eu acho que a gente, com base no resultado... Ele é de 2013, o julgamento foi em 2014. Você não vai conhecer... Não, acho que não dá, porque assim, todos os processos de crédito filhotes, né, que a gente diz, eles são, o provimento deles é negado, de todos eles. Assim. Se fosse por nós, ou pela TO, vai negar tudo, vão negar todos os processos, entendeu? Se ele tivesse preenchido correto, ia ser negado o provimento. Então, acho que é o caso de negar provimento. Exatamente, é como se o crédito dele dependesse do outro. Então, não reconhecido lá, a gente vai negar aqui. Acho que seria o caso mesmo de negar provimento. Negar provimento, tá certo. Então, acho que tem que ficar claro o seguinte, a questão do erro material no preenchimento da DECOMP. Isso sim. Houve erro material no preenchimento da DECOMP que fez com que esse processo fosse julgado a parte do processo tal. Isso, foi isso. Na verdade, é isso mesmo que aconteceu. E aí, como lá o crédito foi julgado lá, foi negado lá, transitou julgado administrativamente, então aqui é negado também. É isso, né? Isso. O erro material no preenchimento da DECOMP foi não informar que esse estava vinculado ao outro do outro processo. Final 2009 e 20. Certo? Bom, ok. Acho que está claro para todo mundo, né? E aí a redação... Poderia estar corrigindo. Bom, acho que pode votar, né? Os dois seguintes são na mesma linha, tá? Tá, mas vamos resolver esse aqui primeiro. Então, a proposta foi de negar provimento, né, com todas essas ressalvas aí, que vão ser incluídas no voto do relator. Então, negar provimento ao recurso. Passou do tempo que eu já esqueci. Eu já pedi o voto, não? Então, vamos lá. Andréia? Voto com o relator.
negando provimento ao recurso, né? Isso. André, Com o relator, presidente. o relator, eu também acompanho o relator negando provimento ao recurso. Então, proferido o resultado desse item 35. Só um momento. Todos os meus colegiados, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Ok. E aí, os ajustes vão ser feitos aí pelo relator na redação do voto. Ok, Adelino, aí você ajeita a redação e a gente depois valida isso. Mas acho que está clara a votação, né? Vamos continuar, então? Será que a gente poderia fazer um pequeno intervalo? Vamos fazer intervalo, então. 10 minutos? São 11 horas. Quanto tempo você precisa de intervalo, André? 10 minutos? 15 minutos? 10 minutinhos tá bom. 10 minutos. Então, apoio, por favor, nós vamos fazer um intervalo. Ok, presidente. Gravação encerrada.